boa tarde. Ao vivo no Sem Censura de hoje, vamos falar de violência policial, literatura, música e projeto social. Os nossos convidados são Paulo Roberto Melo Cunha, que é promotor de justiça. Ele conversa conosco sobre a investigação que apura o caso dos 20 policiais envolvidos em mais de 350 mortes. Léo Russo é cantor e compositor. Ele lança na próxima sexta-feira o segundo CD, Canto do Léo, no Teatro Rival do Rio de Janeiro. Frine Giacopoulos é escritora. Ela acaba de lançar, junto com outros escritores, Criaturas e Criadores, Histórias para Noites de Terror. Chico Dove é produtor cultural. Ele faz a curadoria e direção artística do Festival Novas Frequências, voltado à música experimental. Flávia Strauch é psicanalista, isso mesmo, e ela vai falar com a gente sobre um projeto da Sociedade Brasileira de Psicanálise do Rio de Janeiro. É o projeto Travessia. E comigo hoje o produtor Bruno Barros, produtor de web, que vai explicar como é que vocês podem fazer para participar do programa. Olá, Bruno. Ei, Cate, boa tarde a todo mundo. Com tanto assunto assim bom, quem está em casa vai participar até com mais vontade hoje. Então a hashtag você já sabe, é a hashtag Sem Censura. Você manda a sua mensagem, ela cai aqui no meu computador, eu passo para os nossos convidados. É facinho, Cate Navarro. Gente, tem coisa mais fácil do que começar um programa falando de samba e tendo do meu lado Léo Russo. Com o seu Canto do Léo, que é o seu CD, o seu segundo CD? Isso, é meu segundo CD, o Canto do Léo, meu cantinho e meu verbo cantar também. Então, vamos fazer uma coisa, vamos saber como é que é esse verbo cantar do Léo e vamos começar o programa com ele. Vamos. Vamos? Com a razão e emoção, né? Essa é a música. É. Isso, então vamos lá, gente, com razão e emoção. Léo e também Lúcio Rodrigues, que sempre acompanha o Léo Russo, não é isso, Lúcio? É isso aí. Muito bem, vamos ouvir. Nessa noite sozinho, eu me autoanaliso e discuto comigo. A razão é malvada, diz que eu estou errado em querer estar contigo. Diz que eu sou vadio, que você merecia um amor de verdade. E por isso eu me esquivo, me transformo em arquivo, só guardando saudades. E aí vem a emoção, diz não faz isso não, e me deixa confuso. Eu te lembro faminta, e o arrepio que sinto me leva à loucura. Seja lá como for, o amor é o amor, não importa o perigo. Preciso dar um basta, outro alguém me desgasta, eu quero estar contigo. Nem sempre a razão e a emoção têm caminhos iguais, e a gente se vê de repente envolvido demais, como um barco à procura de um cais. Ficar sem você é o que manda, o lado da minha razão, mas eu não consigo viver longe da emoção. Nessa noite sozinho eu me autoanaliso e discuto comigo. A razão é malvada, diz que eu estou errado em querer estar contigo. Sem censura, diz que eu sou vadio e que você merecia um amor de verdade. E por isso eu me esquivo, me transformo em arquivo, só guardando saudades. E aí vem a emoção, diz não faz isso não, e me deixa confuso. Eu te lembro faminta, e o arrepio que sinto me leva à loucura. Seja lá como for, o amor é o amor, não importa o perigo. Preciso dar um basta,
desgasta, eu quero estar contigo. Nem sempre a razão e a emoção têm caminhos iguais, tão iguais, tão iguais. E a gente se vê de repente envolvido demais, como um barco à procura de um cais. Ficar sem você é o que manda, o lado da minha razão. Mas eu não consigo viver longe da emoção. Nem sempre a razão e a emoção têm caminhos iguais, tão iguais. E a gente se vê de repente envolvido demais, como um barco à procura de um cais. Ficar sem você é o que manda, o lado da minha razão. Mas eu não consigo viver longe da emoção. É isso aí. Obrigado, obrigado. Boa tarde a todos. Muito obrigada, Lúcio. A gente volta no finalzinho com você também. O Léo vai cantar mais um número. Agora o Léo vem pra cá. Opa. E a gente percebe como é que você realmente não consegue viver sem emoção. Você tem razão. O seu último verso diz tudo de você. Eu danço com a alma, né? Eu gosto muito, eu canto com a alma. Às vezes as pessoas falam assim, canto uma música aquela pra dançar, mas eu danço em todas as músicas. Eu danço com a ouça-me bem, amor, preste atenção, o mundo é um moinho. Minha alma tá dançando, tá sorrindo, tá vibrando. Agora, gente, é uma alma que dança desde cedo, porque ele, quando tinha 7 anos, ele pediu de presente, não pediu uma bicicleta, uma bola, nada disso, pediu um CD de samba. Eu pedi um CD de samba e foi do Zeca Pagodinho, o primeiro CD que eu ganhei da minha vida. Então, depois do Zeca, eu fui pro João Nogueira, Roberto Ribeiro, Cartola e mais velho, Nelson Gonçalves, Altemar Dutra, Chico Buarque. Então, eu fui pesquisando, eu comecei como pesquisador. Depois veio o cantor, compositor na adolescência e por aí fui, dando canja, pedindo para cantar, dando canja ali, o Monarco me chamando na Portela, o Júnior, ex-jogador do Flamengo, me chamando para cantar no samba dele, rodando, gravei meu primeiro CD. Com o maestro Rio do Hora, que produziu o CD, teve participação da Bete Carvalho, e agora veio o meu segundo CD, que é mais voltado para o samba-canção, que é o estilo que eu mais gosto de cantar, o samba-canção. O samba-canção é lindo, eu sinto até muita falta de ter mais samba-canção, tocando no botequim, tocando ali, tocando aqui. Então o samba-canção, ele transborda a minha alma de alegria, e eu gravei esse CD, Canto do Léo, que é um trabalho que tem direção musical do maestro Cristóvão Bastos, que é um mestre da música brasileira. Tem músicas inéditas de Evaldo Gouveia, com Paulo César Pinheiro, músicas de Aldir Blanc, músicas minhas, tem música minha em parceria com a Giza Nogueira, irmã do saudoso João Nogueira. Então é um disco que eu estou muito feliz. Regravei uma música do repertório do Nelson Gonçalves. Gente, qual foi a música do repertório do Nelson Gonçalves que você regravou? Boneca de trapo, pedaço da vida, que vive perdida no mundo a rolar. Farrapo de gente que inconsciente peca só por prazer, vive para pecar. Boneca, eu te quero. É lindo isso. Gente. Olha, realmente, mas é lindo ver você cantar, né? Obrigado. Porque, na verdade, você tem toda a razão. Você canta com a alma. Olha, a gente está aqui do lado dele, a gente sente, assim, a pessoa feliz no que está fazendo. É verdade, né? A gente sente a pessoa jovem, feliz. Né? Isso. O Nelson Gonçalves realmente é surpreendente. É verdade, Flávia, é verdade. Obrigado. Vamos falar desse ponto até que a Flávia está falando. Muito jovem e com repertórios de cantores que fizeram a história da nossa música brasileira, mas que muita gente não fala mais. E você tão jovem, quantos anos você tem? Tenho 28 anos, nasci em 89. Muito jovem. E você, o que mais te aproxima, o que mais te atrai, exatamente do que você está falando, nesse gênero do samba-canção, nesses grandes cantores brasileiros, não é? Do passado. Verdade. O que mais me atrai... A melodia das músicas, pois momentos são iguais àqueles em que eu te amei, palavras são iguais àquelas que eu te... a melodia das músicas, a letra das músicas, tem poesia, e eu acho que isso está faltando muito nesse século XXI, né? Está tudo muito rápido e tal. Acho que está faltando um pouco desse
esse coração na música. Na música não, em tudo, né? Mas no canto do Léo tem. No canto do Léo é o meu canto de eu demonstrar essa minha emoção. E as composições desse CD, que são suas e que você também disse que fez com parcerias, o que você pode destacar desses? Tem duas músicas minhas, tem 3 músicas minhas sozinho e tem uma com a Giza Nogueira, que é uma música chamada Leva o Jornal, que a pessoa está um pouco chateada com o dia a dia, com tanta notícia ruim. Tem uma música Olhos Teus minha, que eu adoro, que é uma canção. Tem um Fox canção meu, que é Olhos de Mar. Então, quem quiser conferir o canto do Léo, já está em todas as plataformas digitais, no Spotify, no Deezer, iTunes, e também em diversas livrarias e lojas por aí, pelo mundão. E, como você falou, nessa sexta-feira, venho aqui convidar todos e todos que estão me assistindo aí no sofá de casa. Nessa sexta-feira, dia 1º de dezembro, o dia número 1 do mês de dezembro, às 19h30, logo ali na Cinelândia, pertinho do metrô, eu vou lançar meu novo CD, Canto do Léo, com bastante música de Lupicínio Rodrigues, Nelson Gonçalves, Altemar Dutra, Cartola, e vai ter a participação mais que especial do grande Aguinaldo Timóteo. Todos estão convidados lá para dia 1º de dezembro, no Teatro Reval. É pertinho do metrô ali, 40 segundinhos do metrô, não tem desculpa. Faça chuva ou faça sol, sexta-feira tem Rival. Gente, é poeta até o final, né? Rima, faz tudo. Para quem não está pertinho da gente, por exemplo, pessoal que não está no Rio de Janeiro, vai ter show fora do Rio? Isso está previsto? Tá, dia 9 de dezembro estarei cantando no Centrinho, em Macaé, dia 14 e 15 no Espírito Santo, e ano que... Aí depois tem negócio de Papai Noel, Réveillon, que eu também vou cantar fora no Réveillon, e ano que vem, 2018, vamos entrar com o pé direito, vamos fazer lá em Fortaleza, que é a segunda cidade do meu coração, porque minhas 2 avós são cearenses, né? Por isso que eu tenho esse jeito da mente. E então vamos, em 2018, vamos para o Ceará, vamos para São Paulo, vamos rodar bastante, se Deus quiser. E dia 1º, agora, no Teatro Rival, estou te aguardando lá, hein, Kátia? Gente, e eu vou, vai mesmo. Que eu vou. Gente, olha só, é uma alegria tão grande que eu vou dizer a vocês, não sei se vocês estão sentindo, mas aqui a gente sente a alegria de um jovem que faz o que gosta, o que quer e que principalmente prestigia o nosso samba canção. Olha, parabéns a você, muito sucesso, Léo. A gente volta com você no final do programa, obrigado, ok? Para você cantar mais pra gente e pra gente sentir mais essa voz tão bonita que você tem, tá bom? Obrigado. Agora, você tocou num ponto que uma das suas canções, inclusive com parceria, você diz que é uma canção que fala um pouquinho desse nosso cotidiano que está um pouco triste, que está um pouco difícil, não é? De suportar, e você como jovem, você diz que fez essa construção. E a gente hoje aqui com a gente tem o promotor Paulo Roberto Melo Cunha, que na verdade veio falar de uma investigação, de um assunto que a gente também pode considerar bastante difícil, bastante triste. Afinal de contas, a gente tem aí 20 policiais envolvidos em mais de 350 mortes no Rio de Janeiro. Boa tarde, doutor Paulo. Vamos falar desse assunto também, que é uma realidade nossa. Como é que está essa investigação? Como se chegou a essa informação? Na verdade, isso veio a partir do trabalho, né, de jornalismo, vamos dizer assim, investigativo, né, de alguns repórteres do Globo, que produziram essa informação e que foi levada até o Ministério Público, né? A partir disso, a gente pretende acionar, né, o Grupo de Atuação Especializada em Segurança Pública, que é um grupo que é especializado nesse tipo de investigação, e vamos agir para acessar esses inquéritos e analisar cada um desses casos, né? Eu acho que é importante a gente chamar a atenção, é óbvio que é um número estarrecedor, mas eu acho que antes da gente fazer qualquer análise sobre cada um desses casos, não dá para a gente chegar a uma conclusão sobre, efetivamente, se houve ou não um confronto, se a morte foi ou não justificada. Eu sei que, num primeiro momento, o que chama a atenção é que 20 policiais responsáveis por mais de 356 mortes, existem indícios de que houve excesso e tal. Mas isso é uma conclusão que a gente só pode chegar ao final de toda a investigação.
Doutor Paulo, em quanto tempo, desculpe interrompê-lo, em quanto tempo, mais ou menos, aconteceram essas mortes? Quer dizer, foi entre 2010 e 2015. Em 5 anos, 20 policiais responsáveis por essas 300... É um número muito estarrecedor. Eu acho que ele é estarrecedor, independente de qualquer conclusão que a gente faça sobre a licitude ou não da morte, né, das pessoas que supostamente enfrentaram a polícia, eu acho que o que chama a atenção é que, independente dessa circunstância, você pensar um profissional de segurança pública que, num período de 5 anos, esteja envolvido num número tão grande de mortes, é estarrecedor e faz com que a gente tenha que considerar quais são as consequências disso, né? Você tem um profissional que reconhecidamente não é valorizado no seu trabalho, é um profissional que não tem, muitas vezes, um treinamento adequado, é um profissional que muitas vezes não tem o mínimo necessário para realizar a sua função e que está constantemente em situações em que ele tem que enfrentar a morte, a sua ou a de alguma pessoa, né? E sem receber na atualidade, né, no estado do Rio Exatamente. de Janeiro. Ainda tem essa e aí questão, a gente chega à conclusão de, é óbvio que isso tem um alto preço no ponto de vista da saúde mental do policial. Isso gera o que a gente chama de um caldo de cultura que favorece a corrupção, porque violência policial e corrupção policial são duas faces da mesma moeda. Então, aquele policial que ele está constantemente tendo que enfrentar a morte, tendo que matar, tendo que enfrentar a morte, tendo que matar, é evidente que em algum momento ele pode perder a mão, ele pode entrar num processo vamos dizer assim, de mais violência, né? Reativo, né? Não, e de encarar toda a comunidade, por exemplo, desses locais como inimigos. Né? Ele pode entrar num processo também que a gente chama de um certo cinismo, quer dizer, já que eu estou aqui, tem que me arriscar, tem que fazer esse serviço que muitas vezes eles mesmos designam como um serviço sujo, né? Um inseticida da sociedade. Também, né? Eu posso me locupletar de alguma forma, tirar alguma vantagem. Então, independente da consideração individual de cada caso, se houve ou não uma execução, como a gente indicia, né, a gente desconfia em muitas situações, esse número por si só demonstra a situação extremamente grave da segurança pública no nosso Estado, tanto para o cidadão quanto para o próprio profissional, para o próprio policial. Onde é que ocorreram esses casos, essas mortes principalmente? Onde é que estão esses policiais? Quer dizer, há uma dispersão muito grande, mas a grande maioria está concentrada na região da Baixada Fluminense, né? Nós, no GAESP, né, a gente tem trabalhado sistematicamente com a área do 41º Batalhão, que é onde, em números absolutos, existem o maior número de autos de resistência. Mas a área da Baixada, principalmente o 15º, já tinha entrado no nosso radar, vamos dizer assim, e nós já estávamos nos preparando para iniciar também um trabalho sistemático com esse batalhão. E é importante deixar claro, quando eu digo que é um trabalho sistemático, não é só uma questão de investigar os supostos confrontos, os chamados autos de resistência ou mortes decorrentes de intervenção policial, mas é ter um olhar, vamos dizer assim, holístico, né, sobre as condições de trabalho daquele batalhão, daquele profissional. Eu até ia comentar com você que é inegável e a gente não pode deixar de dizer que os policiais também estão morrendo. Os policiais morrem cada vez mais, as famílias ficam órfãs de policiais que também cumprem o seu dever e que exatamente em trabalho eles também são assassinados. Quer dizer, tem o outro lado da moeda. Não, é impossível a gente ter uma posição maniqueísta nesse tipo de situação. Por exemplo, você tem um policial que em 16 anos ele teve mais de 20 mortes, né? Envolveu-se em mais de 20 mortes. É claro que é um número muito alto, mas o grande drama que a gente vive hoje pode ser resumido em uma única palavra, que é controle. O ideal é que a gente possa dizer que, independente quer dizer, foram 20 mortes, é um número muito impactante, mas se a gente pudesse dizer, pelo menos, que todas foram lícitas, todas aconteceram num contexto em que o policial estava sendo confrontado por criminosos, a gente teria um quadro menos caótico.
Mas a verdade é que, por circunstâncias da nossa realidade, a gente não pode afirmar isso. Então, a gente tem um número muito alto, a gente tem um profissional submetido a condições que são, muitas vezes, degradantes, né, do ponto de vista da saúde mental. E, por outro lado, também, a gente não tem ainda mecanismos de controle que possam afirmar que todos esses confrontos realmente alegados realmente aconteceram. O que pode acontecer com eles, pela lei? Bom, evidentemente, vamos analisar. Se constatarmos que há efetivamente execuções ou excessos, eles serão denunciados, serão processados pelo tribunal do júri e aí poderão ser condenados por homicídio, né? A pena de 12 a 30 anos. Mas eu acho que isso é uma fase que ainda está no futuro, né? Eu sempre digo que a gente tem que reconhecer que existem casos de execuções sumárias, de violência, mas também existem casos de confronto. E da mesma forma que a gente não pode olhar para esses números com naturalidade, dizer que o policial tem que ser condecorado, dizer que é uma maravilha, a gente também não pode automaticamente dizer que esse policial é um assassino, tem que ser... Então, a nossa... Exatamente. A nossa dificuldade é produzir, vamos dizer assim, uma investigação de qualidade que nos permita, com razoável certeza, dizer não, o policial agiu dentro dos padrões legais ou não, ele se excedeu e, portanto, tem que ser punido. Doutor Paulo, a gente vai deixar que o pessoal de casa faça perguntas também, vamos esperar as perguntas de vocês e também para o Léo Russo. Nós voltamos já já, logo depois do intervalo. Estamos de volta com o Sem Censura ao vivo de hoje, mas antes vamos saber com o Bruno Barros o que vocês estão comentando na web. Bruno? Olha aí, Kátia, eu vou para o Glorimar Maciel, ele disse que bom ver o Léo Russo resgatando o que há de bom no coração do ser humano, o romantismo e a poesia musical. Precisamos muito disso, não voltar ao passado, mas resgatar a essência. É essa a ideia? É verdade, você aprende com o passado, você abraça o passado e bola para frente. Não vamos esquecer o passado, né, como muitos fazem. Vamos pegar o passado e vamos botar para frente. E tem um comentário também do Leonardo da Laura Mendonça, que ela disse que é desolador ver que a polícia militar, que deveria defender os cidadãos, está matando eles. Sim e não, né? Quer dizer, você tem casos, sim, de abuso, de execuções sumárias, mas você também tem casos de confronto em que o policial age para preservar a própria vida. Eu acho que no contexto que a gente vive, a gente pode dizer que, num certo sentido, a polícia militar também é vítima dessa situação, né? Ela vitimiza e se vitimiza. Então, a gente não pode demonizar nenhum dos atores envolvidos aí. O cenário é muito mais complexo do que simplesmente apontar um culpado, a PM ou o PM. É todo um contexto da segurança pública que tem sido preocupante e que demanda soluções que vão muito além da polícia militar. É um contexto perverso, né? Exatamente, exatamente. E é um contexto tão perverso que sofrem os policiais, as famílias dos policiais, sofre a sociedade como um todo e sofre principalmente as pessoas que estão nas áreas de risco. E a psicanalista Flávia Strauss, ela tem exatamente um projeto chamado Projeto Travessia para trabalhar com professores, com diretores de escola, com pessoas que hoje têm que chegar até as suas escolas, lidar com os seus alunos em momentos em que há tiroteio, em que os alunos lidam em suas famílias com muitos problemas por causa da violência. Flávia, vamos falar desse projeto, como é que ele está acontecendo e por que ele nasceu? Bom, a Sociedade de Psicanálise há mais de 10 anos, né, a brasileira do Rio de Janeiro, teve essa preocupação, né, de sair, né, dos consultórios particulares, que é onde nós atuamos normalmente, e pensar na questão social, porque as mudanças que estão acontecendo no mundo, né, também chegam ao nosso consultório. E como nós poderíamos cooperar sabendo que nós temos possibilidade, através da nossa escuta, que é uma escuta diferente, né, da escuta do amigo, do parente, poder ajudar justamente nesse espaço de muita vulnerabilidade, não só social, como também emocional. E então, o que nós começamos a fazer? Na verdade, haviam 8 psicanalistas dentro da sociedade trabalhando separadamente em projetos sociais. E o que aconteceu foi que uma nova direção, há 10 anos atrás, sugeriu que juntássemos todos esses projetos e passou a se chamar PROPIS, Programa de Psicanálise de Interface com o Social. Só que esses projetos, infelizmente, foram
morrendo, enfim. Por exemplo, um dos projetos que eu participava era um projeto da prefeitura, na época, com os egressos do sistema penal, justamente no momento em que aconteceu horrores aqui no Rio de Janeiro, como a morte daquele João Hélio, daquela criança. Então, trabalhar com egresso, defender essa ideia de, né, voltar uma escuta para esse tipo de pessoa que estava assustando, né, o cidadão comum e honesto, era muito complicado. Enfim, o projeto não deixou de existir, mas um grupo que resiste e quer e acredita que a gente tem o que oferecer e trocar com a sociedade em geral, passamos a ter um projeto chamado Travessia e temos atravessado muitas situações difíceis e nós fizemos parceria com ONGs, né, no Rio de Janeiro e na primeira ONG nós trabalhamos com adolescentes e pré-adolescentes, né, numa das favelas da zona norte do Rio de Janeiro. Ficamos algum tempo ali, depois fomos para uma outra, também na zona norte do Rio de Janeiro, onde ficamos por 5 anos, esses últimos 5 anos, trabalhando com eles, e ali nós conseguimos trabalhar com as crianças, com os adolescentes, com a família, com os coordenadores do trabalho que eles, enfim, tinham ali naquela ONG, que era justamente de um reforço escolar para aquelas crianças que estão em escola pública. E o que aconteceu foi o seguinte, até 2015 nós conseguimos ir até lá, trabalhar, e era um trabalho lindo que nós fazíamos com crianças extremamente erotizadas pelas circunstâncias de moradia, que a gente tem que sempre considerar o contexto de onde as coisas ocorrem. Não é, fulano é assim, está errado. Não, vamos ver o contexto. Qual é o ambiente que esse ser, né, humano está vivendo, o que ele está oferecendo, ou o que ele não tem, e o que leva, se a gente pensar na subjetividade, na construção, né, da subjetividade humana, a gente tem que levar em conta o meio ambiente, principalmente. E aí, depois de 2015, vocês não puderam, por conta de violência também, ir até as comunidades, e aí se voltaram para ficar mais na sociedade. E aí optaram por receber professores e diretores de escola para continuar fazendo esse trabalho. Para continuar o gancho com ele, antes de te responder diretamente, aconteceu o seguinte: nós trabalhamos junto com a Universidade Federal do Rio de Janeiro, nós temos estagiários, alunos de curso de extensão, temos 2 professores, tanto da USP quanto da Universidade Federal do Rio de Janeiro, que fazem parceria conosco. O que acontece? Nós somos responsáveis por essas pessoas que estão conosco. Chegou um determinado momento que nós não podemos continuar a ir até lá oferecer nossos préstimos por questões de segurança. E nós somos obrigados a fornecer, né, um seguro de vida para essas pessoas que estão conosco. E o que aconteceu é que nós ficamos enlutados de ter que sair de um espaço que a gente estava assim, enamorados, né, com aquele trabalho, porque nós podemos acompanhar crianças, né, de 5 a 10 anos, por exemplo, ter um acompanhamento contínuo, porque o importante do nosso trabalho é a continuidade. Nós tivemos que romper sem nenhuma possibilidade de retorno dentro das circunstâncias da falta de segurança. Então, nós ficamos por 6 meses enlutados no ano passado, pensando o que fazer com tanta gente boa, disposta a trabalhar, e aí surgiu a possibilidade de uma parceria com a Secretaria Municipal de Educação do Rio de Janeiro. E nós fizemos essa parceria e ficamos pensando, bom, se a gente trabalhar com os professores que estão nessa área de risco, nós vamos alcançar essas crianças de alguma forma, de uma forma indireta, né, através desse... E, para nossa surpresa, né, os professores sofrem também das mesmas consequências que as crianças sofrem por conta das condições. Porque não são só as condições ambientais, são as condições de trabalho, são as condições psíquicas, ou a falta delas, vamos dizer assim, de apoio, de suporte para exercer o trabalho delas. Só que, num primeiro momento, houve assim, um interesse grande dos professores, porque a própria secretaria propagou, convidou e tudo mais. Mas depois, como houve férias de 2 meses, o grupo desanimou e ficou muito difícil de recuperarmos essas pessoas para o nosso trabalho. O que aconteceu? Tivemos a ideia de convidar os diretores das escolas para nos ajudar a convidar os professores. E o que aconteceu? O que vocês imaginam que tem acontecido? Os diretores têm os mesmos problemas dos professores e das crianças. Exatamente. Os diretores pediram também atendimento para eles. Então, há uma grande diferença entre o que nós estamos fazendo agora e o que nós fazíamos antes, que é o seguinte:
nós íamos aonde as pessoas estavam necessitando do nosso trabalho. Agora nós estamos dentro da sociedade, ali no Maitá, e eles vêm até nós. E esse movimento deles virem é que aí a gente encontra uma dificuldade. Flávia, eu queria que você desse um exemplo, por exemplo, de situações que te chamam a atenção nessas vivências de diretores e professores, angústias, sofrimentos, casos que eles relatam. Pois é, como eu estava falando, com a mudança muito rápida que está havendo, né, na sociedade, em termos de, assim, porque as organizações que a gente tem como referência, família, escola, né, tudo isso mudando com muita rapidez, o que está acontecendo? Tanto os professores quanto os diretores estão com muita dificuldade de abarcar o número de demandas ou diferentes demandas que as crianças trazem para a escola. Por quê? São crianças que não têm um cuidado adequado para a idade delas ou para a vidinha delas. Então, os professores se sentem muito cobrados de corresponderem a necessidades que eles não têm condições de corresponder. Então, e os diretores, por sua vez, não conseguem atender os professores, que também têm uma demanda muito grande, de não conseguir dar conta das demandas das crianças. Então, com as famílias, nessa situação muito difícil que eles estão vivendo atualmente, principalmente as crianças de periferia da cidade do Rio de Janeiro, isso não necessariamente significa que as crianças da Zona Sul estão amparadas. Simplesmente há maiores possibilidades, né, de oferta, inclusive. Agora, nessas regiões mais distantes, por exemplo, nós temos professores que vêm de Campo Grande, num sábado, na Sociedade Brasileira de Psicanálise, para participar de uma proposta de conversa, de oficinas, onde nós ficamos 4 horas de um sábado conversando, uma vez por mês, e os diretores também. Então, a gente adoraria que pudesse ser mais vezes, mas nós também precisamos trabalhar nos nossos consultórios, enfim, nos nossos outros espaços. Deveria ser uma coisa do poder público, né? Sistemática, né? Pois é, você vê, né? Até para policiais também, principalmente. Olha, mas os policiais, eles têm departamento de psicologia. A própria Secretaria de Educação também tem, mas o número não é suficiente para atender a demanda. Então, o que acontece? Eu até quero agradecer muito a oportunidade de estar falando de travessia nesse programa, porque eu estou aqui por conta de uma outra situação, que é o seguinte: nós temos um encontro agora, no fim de semana, primeiro encontro latino-americano, né, que vamos falar da vulnerabilidade infantil e do adolescente junto com a comunidade cultura, que é onde o nosso projeto se insere, que é dentro do questão comunidade. Vai ser aonde o encontro, para a gente na Sociedade Brasileira de Psicanálise. A Sociedade Brasileira de Psicanálise fica onde? Na Rua Davi Campista, 80, o Maitá. E ainda tem vaga, pode se inscrever para conversar. Vocês têm um site da Sociedade Brasileira de Psicanálise? Temos. As pessoas podem entrar para se inscrever. Sim. E também conhecer sobre o projeto, professores que estão nos assistindo, diretores que queiram participar. Será um grande prazer, sim, é www.sbprj.org.br. Ok. Flávia, obrigada a você. A gente volta depois com perguntas que o pessoal deve fazer para você, mas com certeza é um projeto extremamente nobre. E a gente, às vezes, parece que fala da nossa sociedade e sente um pouquinho até como se a gente tivesse uma sociedade doente. E parece até que a gente vive, assim, alguns momentos de terror, muitas vezes vive mesmo. E é impressionante como parece que a gente sai da vida real e a ficção faz isso com uma grandeza. Frine Jacopoulos, ela tem um livro exatamente com histórias de terror. E como é que você fez, Frine, para pegar histórias que a gente conhece, clássicas, e trazer para a nossa situação de hoje? Boa tarde. Boa tarde. Olha, foi complexo, porque não é fácil e, ao mesmo tempo, a gente tem muito exemplo de ser fácil, o que é meio... Bom, o livro foi escrito por mim, pelo Rafael Montes, o Rafael Dracon e a Carolina Munhoz, e cada um de nós teve o desafio / oportunidade de fazer uma releitura de um clássico de terror. Então, falamos sobre Drácula, Frankenstein, O Médico e o Monstro e o Fantasma da Ópera. Mas, assim, além de resgatar o clássico, né, eu acho que para a gente se perder um pouquinho nas páginas e tudo mais, o que assustava na época desses clássicos serem publicados não é o que assusta hoje, né? Uhum. O que assusta hoje, o nosso medo é outro, né? Os monstros da gente. Os nossos monstros são mais reais, né? E eu acho que a gente conseguiu trazer essa realidade para esses monstros hoje e fez uma homenagem aos clássicos. Eu acho que a nossa vontade é não só
deixar o pessoal dormindo com a luz acesa, né, hoje, mas também abrir aquela porta do tipo, poxa, isso é tão legal, então deixa eu ler o original, deixa eu ver de onde veio isso, por que que ele é um clássico, né? Exatamente. O livro chama-se Criaturas e Criadores, Histórias para Noites de Terror. E no caso da Frine, ela fez uma história, uma releitura do Fantasma da Ópera, não é isso? Isso. Como é que foi essa releitura? Como é que é a história do Fantasma da Ópera? Foi uma releitura um pouquinho mais complexa, porque ele é um monstro que a gente não conhece tanto, né? Ele é muito mais conhecido no teatro por causa dos musicais. Então, eu trouxe um pouquinho da história dele, que é a história original do livro. Ele é um homem muito inteligente, um músico, um compositor, engenheiro, arquiteto. Ele é muito, muito, muito inteligente, ele é brilhante, só que ele é extremamente deformado fisicamente e passou por muitas complicações, ainda mais em 1800 e Guaraná com rolha. Então, imagina como era. Se hoje a gente já tem tanto preconceito contra a cor de pele, imagina uma deformidade nesse jeito há séculos passados. Então, ele passa por isso tudo, ele cai se torna um psicopata e ele se apaixona pela Christine Daae, que é a soprano da Ópera de Paris. E, ao mesmo tempo que ele a ajuda a se tornar uma grande estrela, ele é obcecado por ela, então ela paga um preço muito grande. Então, o que eu quis trazer para a gente hoje, eu acho que é esse medo que a gente tem, principalmente nós mulheres, de nos envolvermos com pessoas que exercem uma certa autoridade na nossa vida e a gente não se liga que pode não ser só amor, né? Pode ser um pouco mais abusivo que isso. E aí? Isso é um grande medo. E aí eu trouxe isso por trás da máscara, que é o conto dentro do livro. E vale a gente destacar a importância dos nossos jovens escritores brasileiros, como a Frine, e os outros escritores que fazem parte desse livro. A gente tem que destacar, ela falou muito bem, a gente tem o Rafael Dracon, a gente tem a Carolina Munhoz, a gente tem o Rafael Montes, que é apresentador aqui do nosso programa Trilha de Letras, com muito orgulho aqui na TV Brasil, vai ao ar sempre quintas-feiras, às 9h30 da noite, e os três também escrevem contos. E como é importante que a gente, principalmente, valorize a nossa literatura. Sim. E esses contos são contos de jovens escritores profundamente talentosos, a gente tem que dizer isso. Obrigada. Eles também fizeram esse tipo de releitura que você fez. Vamos falar brevemente de cada um? A gente começa o livro com o Rafael Dracon, que colocou uma criatura do seu Frankenstein numa favela no Rio de Janeiro, cercado de violência e de uma incursão policial, então estamos no tema. A gente segue com o Drácula da Carolina Munhoz, que na verdade ele é dono de essas boates meio inferninhos, assim, e tem uma pegada um pouco mais sutil no sentido de terror, no caso, e ele mexe um pouco também com esse lado de questionar o que você quer da sua vida e quem você é, e passa pelo meu, que eu comentei, e termina com o Rafael Montes, que é o Sorriso do Homem Mau, que traz um dentista que atende crianças, e ele é muito querido por todos os seus pacientes, só que ele é baseado no médico e um monstro, então ele não é tão simpático assim. E aí o Rafael Montes realmente, né, deixa a gente com mais medo ainda de ir ao dentista, nesse sentido. Ou seja, que é atual, né? Exatamente, a ideia é essa, trazer para o atual. Fizeram a questão da diversidade, né, lidar com... O Drácula era um romance epistolar, né? Isso, ele não... se transformaram em e-mail? O que a Carol conseguiu fazer foi, ela não manteve a forma, só que ela colocou a pessoa que está fazendo, assim, a nossa protagonista, no caso, ela escreve contos para uma revista de literatura fantástica. Então, ele ainda tem um pedacinho aí, no caso do epistolar, mas a forma é diferente. Bom, de certa forma, como você mesmo disse, é um livro de cabeceira, a gente pode ler à noite, se a gente tiver coragem, não é? Vamos ler à noite, vamos ter bastante coragem em ler à noite, porque tem muita gente que é fã desse tipo de literatura. E vale dizer também que a Frine tem um livro que ela analisa exatamente o comportamento dos fãs, não é isso? Isso. E tem muito fã de literatura de terror, de suspense, de pânico. Nós somos uma comunidade linda. Sempre tem um. Você é muito fã? Que eu li mais na minha adolescência, sei lá, até os 18 anos, eu li mais terror.
mas continuo assistindo muita coisa e acho que a gente está vivendo uma fase áurea do gênero. Por que você gosta desse tipo de gênero? O que te atrai? É sentir medo. É bom. Porque a gente está no E se controle, sentir né? também poderoso, porque nada te acontece. Mas a questão do terror e da noite no Rio de Janeiro. É tudo sobre a realidade, né? São só, enfim, roupas diferentes, universos diferentes, mas é sobre a nossa contemporaneidade. Então, são atuais. É um afastamento que aproxima, né? Exatamente, A gente assiste filmes de terror e lê coisas de terror. Tem aquela coisa, é como se fosse aquela adrenalina de subir numa montanha-russa, só que você sabe que você está com cinto de segurança e que nada vai te acontecer. O domínio, né? E o ler é a mesma coisa, só que quando a gente liga a TV, a gente não tem controle sobre o que está acontecendo ali, a gente não tem controle sobre o que acontece quando a gente bota o pé fora de casa, né? O Léo Russo falava isso aqui, você pode que fazer filme de isso, terror você pode ser fecha, na né? rua. Aqui no Rio de Janeiro tá tão complicado que eu tô quase chamando uns monstros dele para me proteger, para sair. Vamos ali no samba ali, aí vai com os Drácula do lado. Tá complexo. Mas olha, tem de Drácula dentro da gente, melhor. Frini, assim, para a gente encerrar, como é que você adquire o livro? É fácil? Tá nas livrarias? Tá em todas as livrarias físicas e online. E ele é capa dura, então ele é lindo, presente de Natal. Olha só a dica. Amigo oculto da firma. Isso. Tá aí, mas está à venda em todas as livrarias. É só buscar a sua preferida. E, por favor, conte pra gente o que vocês acharam. Isso, gente, olha só. Contem pra gente, né, Léo, o que eles estão achando. Escrevam aqui pro Bruno Barros, que a gente vai ler também. Léo, vamos chamar o intervalo? Vamos. Juntos? 1, 2, 3 e já? A gente volta? Já! Voltamos com o Sem Censura ao vivo de hoje. Vamos saber com o Bruno Barros o que vocês estão comentando na web. Bruno? Olha aí, Kátia, a Carla Luz deu uma dica aqui no Twitter para quem quer ler os livros à noite e não sentir tanto medo. Ela fala que é só você ter um terço por perto e uma arruda, tá tudo certo. Qualquer coisa, se aparecer um monstro, você se defende. Boa, né? cara. Dente de alho, né? Mandou bem, mandou bem. Já o Leonardo Veiga, ele tem uma pergunta para Frini, ele quer saber se é muito difícil fazer as pessoas sentirem medo. Olha, mais ou menos. Eu acho que é difícil. Se você tem medo ao escrever, aquilo te incomoda, então aquilo vai incomodar o leitor. Você tem que escrever o que você está sentindo. Então, para você conseguir que as pessoas sintam medo, você precisa sentir um pouquinho também. E aí funciona direitinho. Na hora que você está escrevendo o clímax, tem você que te incomodar. E aí, assim, se cai um copo na casa da vizinha, você tem que ficar tenso. Você traz, né, daquele, ai meu Deus, vai funcionar super bem na página. Não, e o interessante, gente, rapidamente, é que essas coisas só acontecem com a gente quando a gente está vendo filme de terror ou lendo livro de terror. A porta bate ou da quando cozinha. Tá sozinho em casa. Não é? A porta bate assim. da cozinha, não é isso? Alguma coisa acontece, o vizinho liga algum som, você estremece. É impressionante. Porque você está suscetível a isso, né? Chico Dub, você tem medo, Chico Dub? Fale a verdade para nós. É bom sentir medo, eu gosto. A sensação E quando você diferente. realiza seus projetos, como por exemplo esse Novas Frequências, dá um friozinho na barriga? Tô morrendo de medo. Tá morrendo de medo. Começa segunda-feira, dia 4, né? Então falta super pouco. Mas tem tanta coisa para fazer, enfim, que você fica querendo que, sei lá, comece daqui a 10 dias, daqui a um mês, para conseguir fazer tudo que tem que fazer ainda. Como é que vai ser? Conta pra gente. O festival ele tem um formato descentralizado que, enfim, aumenta esse medo, porque é sempre um desafio, né? A gente não tem uma base, um centro. O festival se espalha pela cidade. São 9 espaços diferentes esse ano, num percurso de 7 dias. Então, é como se fossem estreias novas a cada dia, né? Espaços da cidade diferentes, casas de show, teatros, coisas no Parque Lage, na Lagoa Rodrigo de Freitas, no Museu de Arte Moderna do Rio, enfim, Teatro Municipal. Então é bastante complexo o nosso formato. Bom, se é complexo, vamos pedir a você para explicar como é o festival, como é que ele funciona, quem participa, como é que entra nesse festival. O Festival Novas Frequências foi criado em 2011 por mim e pela minha sócia, Tatiana Lopes. Ele trabalha com música experimental, que quer dizer... tentando ser bem genérico e falar em poucas palavras, né? A gente está muito mais interessado na questão do processo do que do resultado. Então, assim, cabe um pouco de tudo, desde música contemporânea até mesmo rock, pop.
música eletrônica, mas o que mais interessa a gente é o que o artista está querendo fazer com aquilo, né? Se ele está querendo realmente romper com o status quo e desenvolver uma nova linguagem, ele nos interessa. Então é um festival que trabalha só exclusivamente com o novo. A gente tem um vídeo e a gente pode mostrar então um pouquinho do que você está dizendo. Vamos ver. O Novas Frequências, ele desde 2014 é membro do ICAS, que é uma plataforma que reúne os principais festivais de música experimental e exploratória no mundo. É uma plataforma, um network que estimula a troca de ideias. E através dessa rede colaborativa, a gente tem a grande oportunidade de sediar um encontro anual do Shape, que é uma plataforma fundada por 16 festivais e instituições europeias, que também estimulam a troca de ideias, o intercâmbio entre os países e os festivais. Muito bem, quem quiser, ou seja, agora a gente acabou de assistir, mas quem quiser ver mais, saber mais, vocês têm um site onde as pessoas podem ver a programação toda? É o www.novasfrequências.com, no Facebook.com/Novas Frequências. Aí vocês têm toda a programação? Tem toda a programação, parte da programação é gratuita. Esse ano, por exemplo, a gente vai estar na Igreja da Lapa, coladinho ali na Sala Cecília Meirelles, no dia 8 de dezembro, com 2 artistas internacionais, a programação do Parque Lage voltada para crianças, também gratuita, enfim. E a programação que é paga, ingressos a preços populares. Como é que vocês selecionaram aqueles que participam desse festival? Isso aí é o meu departamento, um departamento bem complexo, bem difícil. A gente está em ano de crise econômica, então mais difícil ainda, né? Mas o festival tem sempre um recorte e dentro desse recorte principal, pequenos recortes que se entrelaçam, né? A ideia do festival esse ano foi trabalhar essa palavrinha raízes, que acho que é uma palavra bastante simbólica, com muitos significados. Você pode estar falando de DNA, de origem, de pioneirismo, de natureza. Então, realmente é uma decupagem dessa palavra nos seus mais variados significados e a gente traz isso para o festival. Mas as pessoas se inscreveram, são pessoas conhecidas de vocês, são alunos, são estudantes? O festival acontece, ele não é um festival com chamada aberta para trabalhos, né, que é um formato bastante comum hoje em dia. A gente vai em busca dos artistas que a gente quer e faz convites. Funciona dessa forma. Mais ou menos metade da programação é formada por artistas que estão aqui no Brasil. Se são de fora do Rio, a gente chama artistas que nunca tocaram aqui. Se são cariocas, a gente convida esses artistas a realizarem algo que eles nunca fizeram antes. Estão sempre em busca dessa questão do ineditismo. E artistas internacionais compõem a outra metade da programação e sempre artistas que nunca vieram para o Brasil. Então a gente se desafia e arruma complicações, né? Porque a gente está falando de artistas que o público em geral não conhece, que o jornalista, quando vai escrever uma matéria, também não conhece, mas é justamente por conta dessas singularidades que a gente chegou aonde chegou e está ganhando prêmio e está se tornando cada vez mais conhecido, não só aqui como lá fora também. Mas isso é interessante, né? Porque se não conhece, é importante que se conheça, porque são pessoas que estão aí fazendo trabalhos geniais e que é exatamente uma oportunidade do público conhecer e dessa pessoa mostrar o seu trabalho. A gente deu muita sorte porque ele foi criado num momento, eu acho, bastante importante, geracional, digamos assim, né? Estou falando do mundo inteiro. É uma geração mais nova ali que está muito interessada em descobrir coisas. É uma geração muito curiosa. E esse é o público comprador de ticket, de ingresso, né? E o gosto desse indivíduo é muito variado, é muito amplo. Ele pode estar ouvindo FM e se divertindo com aquilo, ouvindo a coisa mais pop que tem hoje na FM e, de repente, ele troca ali no shuffle e está mergulhado numa coisa super experimental e difícil, entre aspas. Esse é o nosso público hoje em dia, mais ou menos. Eu acho que é esse público que a gente vê que é o público globalizado, não é? Aquele público que tem acesso às mais variadas informações. Sem preconceito. Plural. Plural, sem preconceito. E mergulha de cabeça. Acho que muito rapidamente esse público entendeu que Novas Frequências é um festival
para pular de cabeça mesmo, assim, de um trampolim bem grande. Ele vai cair dentro d'água, ele não vai morrer nem nada do tipo, mas é uma viagem ali, Agora, Chico, antes da gente encerrar, você podia dar uma dica para a gente, né? O que chamará a atenção? Ou algo, por exemplo, inusitado que vai ter e que você mesmo se surpreendeu? Não pode dizer para a gente? Sim, claro. Eu volto à questão da igreja. Eu acho que a igreja, para a gente, é um espaço muito importante, muito simbólico, muito difícil de assistir show em igreja, mais ainda de assistir show de música experimental. A gente está trazendo William Basinski, que é um americano, um artista do gênero minimalista, que trabalha com fita de rolo, uma mídia obsoleta, mas ele dá um novo caráter para essa mídia, que é super interessante. Vai fazer uma espécie de missa para o David Bowie, eles eram parceiros. Isso dia 8. Isso na Igreja da Lapa? Na Igreja da Lapa. Que horas que vai ser isso? Oi, desculpa? Que dia que vai ser? Dia 8, sexta-feira. Sexta-feira. Recomendo, 8h30 da noite. Recomendo também o trabalho de uma dupla de artistas, uma delas holandesa e a outra austríaca. Elas vestem umas roupas que elas mesmo criam, desenham, roupas diferentes. Dependendo da oportunidade, elas podem ir para roupa X, Y, Z. Mas são roupas ligadas a circuitos eletrônicos também desenvolvidos por elas, que captam a energia eletromagnética ao nosso redor e convertem isso em som. Que incrível. Olha, gente, que interessante. E a participação do público, a integração, vai haver isso também, a possibilidade? A gente tem muita parte ligada a fomento, a educação, a desenvolvimento, né? Artístico ou não do público, então tem muitas oficinas, muitos debates, e o público sempre participa desses processos. Inclusive, começamos ontem, ainda antes do festival começar, já está tendo atividade, né? E eu acho que a coisa mais diferente esse ano que a gente vai fazer é no Parque Lage, que é uma oficina dedicada a uma obra do Shelpa Ferro, que é um coletivo muito importante de arte sonora, de música de improvisação aqui do Rio de Janeiro, são 3 artistas, e as crianças, junto com seus pais, vão recriar uma instalação do Shelpa Ferro dentro do Parque Lage. Então vai ser uma maneira já de tentar conquistar essas crianças já muito pequenininhas para o nosso universo do diferente, do experimental, do inovador, né? Esse é um grande programa, quer dizer, os pais podem ir com as crianças. Podem, certamente. Quando vai ser? Vai ser esse final de semana? Isso é no dia 9. Dia 9. Vão ser 3 turnos, às 11, às 13 e às 15 horas. No Parque Lage, 9 de dezembro, no outro sábado, no próximo sábado. No próximo, sem ser esse próximo, outro. né? Exatamente. Então, é uma boa programação para os pais, né? Que vão criar com as crianças. Vão brincar de espacialização sonora, vão brincar de gravar os sons do Parque Lage e ali vão criar uma espécie de orquestra, né, todos juntos. É capaz das crianças colocarem coisas até mais surpreendentes, né, com novas frequências, não é? Porque criança é impressionante como eles sempre trazem algo muito novo para a gente. Exatamente. A gente sempre tenta fazer o que a gente nunca fez. Esse é um desafio nosso. A gente ainda não tinha trabalhado com crianças da maneira como a gente idealizava e agora a gente está criando esse sonho, né? Esse desejo. Vamos fazer isso. Isso, Chico. Olha só, viva o novo. Não é isso, Chico Dani? Viva o novo. Gente, olha só, a gente vai encerrar o nosso programa. O nosso querido Léo Russo vai para o palco, vai terminar com a música? Com a música Somos Iguais, uma música do cearense Evaldo Gouveia, em parceria com Jair Amorim. Então vamos lá, vamos ouvir? Bora. E eu agradeço a todos os nossos convidados, obrigada pela participação de vocês. Bruno Barros, obrigada também. Obrigado. Não é isso? A gente continua ainda no Facebook por mais uns 15 minutinhos. Quem puder, fica com a gente que vale a pena. O Sem Censura volta amanhã na TV, às 5 da tarde, como sempre, ao vivo com vocês. Agora, vamos de música. Essa tá no repertório do dia 1º lá no Rival, sexta-feira. Acabei de saber que você riu de mim e depois perguntou se eu vivi, se eu morri, já que tudo acabou. Eu sei lá se você quis de fato saber. Pelo sim, pelo não, abro o meu coração. É melhor lhe dizer, eu sou o mesmo que você deixou. Eu vivo aqui onde você viveu. Existe em mim
o mesmo amor, aquele amor que nunca mais foi meu. Por que viver a me humilhar assim? Por que matar essa ilusão em mim? Você e eu somos iguais, não mudamos jamais. Acabei de saber que você riu de mim e depois perguntou se eu vivi, se eu morri, já que tudo acabou. Eu sei lá se você quis de fato saber. Pelo sim, pelo não, abro meu coração. É melhor lhe dizer, eu sou o mesmo que você deixou. Eu vivo aqui onde você viveu. Existe em mim o mesmo amor, aquele amor que nunca mais foi meu. Por que viver a me humilhar assim? Por que matar essa ilusão em mim? Você e eu somos iguais, não mudamos jamais. Obrigado. Obrigado. Muito bom. Nós já estamos no Facebook e você, com toda essa sonoridade, enfim, eu vou pedir a você se você tem uma outra música breve antes da gente voltar a conversar com os nossos convidados, para a gente também abrir no Facebook com música, pode ser? Vamos. Qual seria uma música mais rapidinho? Uma música inédita de Evaldo Gouveia com Paulo César Pinheiro, que eu gravei agora no meu CD, essa dupla de gênios. Pôster. Você me deixou de vez em mim, o seu laço de amor não desfez, seu cobertor, seu transilim, a sua cruz de ouro e marfim, seu camafeu, são heranças de dor pra mim. Lençóis tem o cheiro do seu shampoo e a luz dos seus olhos está no abajur. Nossos CDs, nosso licor, seus bibelôs no tocador, fotos de nós são lembranças de amor. A sua ausência de noite me faz chorar sem nenhum pudor, e eu me sento na sala pra olhar o seu pôster no meu corredor. Cruel partilha de amor feita por nós dois nesse triste fim. Meu futuro se foi com você, só restou meu passado pra mim. Depois que você me deixou, deixou de vez em mim, o seu laço de amor não desfez, seu cobertor, seu transilim, a sua cruz de ouro e marfim, seu camafeu, são heranças de dor pra mim. Lençóis tem o cheiro do seu shampoo e a luz dos seus olhos está no abajur. Nossos CDs, nosso licor, seus bibelôs no tocador, fotos de nós
são lembranças de amor. Obrigado. Música inédita dessa dupla de ouro. Evaldo Gouveia e Paulo César Pinheiro, que é uma dupla assim, incrível. O Evaldo Gouveia é um cearense, um dos maiores compositores, está com 89 anos, e o Paulo César Pinheiro é um dos maiores letristas da música brasileira. E o Evaldo me mostrou essa música numa das minhas idas a Fortaleza. Eu falei, rapaz, eu tenho que gravar isso, sério. Biscoito fino, isso é... E a gente tem a honra de receber aqui no Sem Censura e poder passar para o público. Lúcio Rodrigues, obrigada pela sua participação aqui no nosso programa. Volta para cá, volta para cá, Léo Russo. Vamos continuar conversando. Bruno Barros, o que o pessoal está falando aí? Aí, Cátia, eu tenho uma mensagem aqui do Antônio Manuel que eu não sabia se eu devia ler, mas eu vou ler, que aqui é um espaço muito democrático e a gente tem que ler. Ele fala assim, só em Léo Russo ser botafoguense já ganhou minha admiração. Oh, beleza. Saudações alvinegras aí para ele. O Francisco Eduardo, ele diz que ele acha assim, penso que estamos vivenciando uma guerra civil e gostaria de saber se o promotor consegue visualizar o fim dessa guerra civil. Eu acho que a gente, assim, é evidente que para quem está vivendo essa experiência que a gente está passando nesse momento é algo muito traumático e a gente tem muitos exemplos disso. Mas, ainda bem, graças a Deus, espero que não cheguemos a um ponto de uma verdadeira guerra civil. O que a gente tem é um crime organizado, altamente armado, encastelado em determinadas áreas da cidade. E nós temos um Estado, e aí eu digo um Estado de um modo geral, federal, estadual, que efetivamente não consegue dar uma resposta à altura do problema. Então, se por um lado o quadro é grave e a gente fica bastante preocupado, por outro lado, se a gente tiver que ter uma nesga de otimismo, é o fato de que existe muito ainda a ser feito para melhorar a atividade da polícia, para melhorar a questão da segurança pública e que a questão é fazê-lo. Então, assim, não é que nós já tentamos tudo e não conseguimos. A questão é justamente fazer. Existe até um razoável consenso sobre o que se deve fazer, né? Tem aí todos os especialistas. A questão é fazê-lo. Então, se a gente pode ter algum otimismo, é o otimismo de pensar que ainda há muito a ser feito. Bruno, mais alguma pergunta? A Catarina Mendonça, ela levanta uma questão importante aqui, que são os milhares de trotes que as pessoas passam para o 190, Polícia, e o 193, Corpo de Bombeiros. Ela diz que os servidores que recebem os trotes diariamente, e a pessoa que passa o trote não é punida. Ela tem razão? Não há uma punição? Você tem um crime chamado falsa comunicação de crime, mas o que acontece no 190 é que é um instrumento de emergência, né? Então, quando você passa uma ligação como essa, muitas vezes você dá um número de telefone ou uma identificação que não necessariamente é a sua, né? Então, é difícil você responsabilizar alguém, a menos que, evidentemente, seja uma quantidade tão grande de trote que você comece a ter que investigar quem está fazendo aquilo. Eu acho que isso é uma questão muito mais psicanalítica, né? Que leva a pessoa a usar um serviço público de extrema gravidade para ficar passando trote. Passa por uma questão de educação também, de preparação, de entendimento do lugar do outro, de quanto isso vai causar sofrimento e respeito. A gente tem tido isso hoje nas redes sociais, né? Quer dizer, circulam boatos de coisas absolutamente incríveis e que não tem nenhum dado com a realidade, né? Todo mundo aqui tem um WhatsApp, recebe da família, da mãe que está em casa, olha, está acontecendo um arrastão não sei aonde, e não tem absolutamente nada disso. Às vezes aproveitam imagens antigas. Então, quer dizer, eu não sei qual é o prazer mórbido, talvez seja a vontade de sentir medo que as pessoas têm, de ficar inventando esse tipo de notícia para 190 ou para as redes sociais. Isso é completamente... Mas aí poderia fazer como a Frine, né? Vai ler um escreve livro, uma ficção, escreve um livro para que as pessoas leiam. Faz um bom uma limonada, né? Não piore a realidade. Eu ia dizer, Flávia, assim, até o que o Paulo está dizendo, por que mesmo que as pessoas fazem esse tipo de coisa ou têm esse tipo de comportamento? Há uma explicação? Olha, eu acho que a psicanálise pode ajudar, sim, a entender, né? Mas cada caso é um caso. Mas a gente pode ter uma compreensão aqui bem genérica, né? De que dessa necessidade de assustar o outro tem uma questão de onipotência, de um poder, né?
Porque, quer dizer, é um poder que ninguém está dando, mas que ela acaba impondo ao outro de aterrorizar e fica... Você vê essa moça mesmo que falou, né? De racismo, aquela moça lá, a brasileira, aliás, capixaba como eu, lamentável. E, enfim, o que ela ganha com isso? Mas ela conseguiu, projeção, até nós estamos sabendo o nome dela aqui. Quer dizer, tem no WhatsApp, não necessariamente, mas tem essa questão de mostrar um poder, uma capacidade, porque normalmente são pessoas que são muito frágeis. No encontro real com essas pessoas, são pessoas com uma baixa autoestima muito grande, né, e com uma dificuldade muito grande de se sentir fazendo parte de algum contexto, ou de algum grupo, de algum pertencimento, né? E eu vou aproveitar que eu não te respondi a pergunta, você falou se teria algum exemplo, né, de porquê desse trabalho que nós fazemos. Por exemplo, um dos exemplos e um dos motivos, quer dizer, um exemplo que ficou emblemático para nós, no final do ano de 2015, nesse trabalho que nós fazíamos lá no Morro, uma criança de 6 anos teve uma situação no grupo, nós fazíamos o que nós chamávamos de grupo de imaginação, que é um grupo onde você pode ter a palavra, né? Porque quando você é muito traumatizado, você perde a capacidade de fala, de expressão, né? Você, pelo contrário, você emudece, né? Então, essa criança no grupo sugeriu alguma situação e alguém falou, aí a coordenadora do grupo naquele momento falou assim, eu não entendi. Como você não entendeu? O pai dela é o dono do morro. Aí a terapeuta falou assim, dono do morro porque ele comprou todas as casas? Aí as crianças, não é possível que você tão grande, doutora, não sabe o que significa dono de morro. Aí a filha do dono do morro vira e diz assim, se preparem que o ano que vem o bicho vai pegar. E pegou a ponto de nós não podermos mais voltar. E nunca até então, nos 5 anos que nós estávamos lá, né, havíamos sido confrontados com essa situação. Uma criança de 6 anos. Agora, por outro lado, também nós temos experiências fantásticas, por exemplo, de um grupo que eu estava coordenando e uma criança dizendo que estava muito radiante porque ela tinha conseguido botar a culpa de quem tinha quebrado a porta da casa no primo. Eu, frente àquilo, falei assim, o que eu posso fazer com isso? Falei assim, vamos fazer o seguinte, então eu vou pegar quem é a mãe, quem é o pai, quem vai ser a garota que quebrou a porta e quem vai ser o primo que sofreu as consequências. E nós fizemos uma dramatização. E para a dramatização ter um sentido e funcionar, é preciso que todos os que participam mudem de personagem. Porque se ficar só aquela demonstração, não impacta. Você sabe que no final ninguém queria ser a garota que mentiu? Olha. Ninguém aceitou. Então, quer dizer, são situações que parecem pequenas, mas são altamente representantes do que nós, psicanalistas, podemos cooperar e ajudar a fazer essas pessoas que não têm acesso e não têm condições de poder rever a própria história, a própria vida. E foi interessante que depois eu encontrei com essa menininha no banheiro, ela chegou e falou assim, tia, hoje foi muito legal, hein? Ela própria, protagonista da situação. E é interessante você falar isso, porque é a arte que passa por isso, sim, não é? Frine, até falando isso, o que a literatura, por exemplo, pode ajudar as crianças? Porque eu sei que os livros de terror, enfim, eles podem ajudar até que a criança melhore do seu medo, não é? Sim, eu acho que foi por isso que o Maurício de Souza criou a Turma do Penadinho. Foi para desmitificar o medo, né? Eu acho que todos os livros, independente do gênero, eles ajudam muito, independente também da idade do leitor. Tem crianças que têm a capacidade de ler e têm a oportunidade de ter muito cedo livros e outras não, outras se tornam leitores muito mais tarde, né? Já adultos, às vezes até com os próprios filhos. Eu acho que o poder da literatura, ele agrega. Você se coloca, você consegue se colocar no lugar do outro, você pratica empatia ao comprar a briga daquele personagem que você está lendo. E isso, quando você tira da página, você se torna um cidadão um pouco mais generoso e gentil com uma outra pessoa. E isso numa escala maior, você levando com mais livros, com mais leitores, eu acho que a gente torna uma sociedade que consegue ter mais informação e consegue questionar mais coisas, né? E, Chico, agora você, para a gente meio que encerrar a sua opinião em relação a isso, quer dizer, no caso você que trabalha com arte, como é que pode ser também usada para evitar esse tipo de constrangimento, principalmente em relação aos mais jovens?
Bom, eu acho que assim, é difícil essa pergunta em relação, estou tentando aplicar o meu trabalho, né? Porque é muito diferente, né? A questão da performance, né? Eu estou trabalhando com um tipo de música, por exemplo, que é instrumental, não há uma retórica, não há uma mensagem direta ali, né? A bagagem que entra é muito mais... criativa. Mais subliminar, eu acho, assim, sabe? Mas aumenta a sua capacidade de sensibilidade, né? De sei lá, perceber coisas que não são óbvias. Porque música experimental, você tem uma coisa que não é óbvia, né? Não é nada óbvia. Eu acho que, de alguma forma, não sei se eu respondo tanto a pergunta assim, mas eu acho que a questão hoje da escuta, ela é muito prejudicada em relação ao mundo que a gente vive, que é um mundo extremamente visual, né? E as pessoas pararam um pouco de escutar. Né? Você pode estar falando, posso estar falando isso desde algo relacionado tete a tete ali, o filho não escutando o pai, né? Há mesmo a escuta do ambiente em que a gente vive. A gente parou de prestar atenção nos sons ao nosso redor. E a gente é uma cultura muito visual, né? Eu acho que Novas Frequências ensina um pouco as pessoas a escutarem, pararem e prestarem atenção. Também se escuta muito, né? No mundo em que a gente vive. Né? Gente, Bruno Barros, assim, para a gente encerrar, mais algum comentário, alguma pergunta? Tem um comentário do Ezequiel Pereira da Silva. Ele fala que Boneca de Trapo do saudoso Nelson Gonçalves não é da época dele, mas ele sempre ouviu na radiola do querido pai. E aí ele manda um abraço pro... Um grande abraço, Ezequiel. Valeu. Essa música tá no CD Canto do Léo também. É música de Adelino Moreira. É um português que o Nelson Gonçalves gravava sempre. Nelson Gonçalves também era filho de português, pais portugueses. E o Adelino Moreira era um português. E o Nelson Gonçalves gravava um monte de música do Adelino nos CDs dele. Valeu. Boneca de Trapo, que na verdade é o apelido da música, né? O nome da música é Meu Vício é Você, mas todo mundo chama de Boneca de Trapo porque marca mais. E eu via na radiola, né? Radiola é ótimo. Música de 1956. Caramba. Gente, ouvir na radiola é tudo de bom, né? Gente, olha só, a gente vai encerrar aqui a participação no Facebook. Mais uma vez agradeço a todos vocês a participação. Obrigado. Eu diria nesse finalzinho que o Sem Censura é um vício agradável e bom, né? Pra gente participar. Bruno Barros, obrigado por mais um dia de trabalho comigo, né? A todos vocês, o nosso boa tarde. A gente volta amanhã às 5 da tarde na TV e também aqui no Facebook. Vamos dar tchau pro pessoal? Nós dois estamos em plano, olha lá. Vamos lá? Isso. Tchau, gente! Tchau, galera! Dia 1º no Teatro Rival, hein?